Boa noite, amigos. É uma alegria poder estar aqui novamente por meio do canal do YouTube do Centro Espírita Lindo Alves para convidá-los a refletir sobre mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o nosso tema é o egoísmo. Ele é retirado do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo. E ele é um texto de Emmanuel, escrito em Paris, 1861. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque essa é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Esse tema, egoísmo, a proposta de abordagem dele hoje é a partir de um texto do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Eu achei bastante interessante porque ele nos propõe uma reflexão bastante racional acerca do egoísmo. Então, em primeiro lugar, esse texto nos leva a refletir sobre a origem do egoísmo. Na verdade, ele vai nos fazer refletir sobre a origem, sobre as causas, os efeitos e como extinguir o egoísmo do nosso coração. Então, ele começa pela origem e dizendo que a origem do egoísmo é um outro grande mal, que é o orgulho. E o que vem a ser o orgulho, segundo o texto? Quando o homem se considera acima dos outros. Então, a importância que por orgulho ele dá a si mesmo, naturalmente o torna egoísta. Então, orgulho e egoísmo são duas chagas que devem ser extirpadas, sendo que o egoísmo se origina do orgulho, se origina do fato de o homem acreditar que ele está acima dos outros e isso naturalmente o torna egoísta, achando que ele tem mais direitos do que os outros, ele merece mais porque ele é mais e ele é melhor do que alguém. Porém, muitas pessoas dizem assim, mas o orgulho e o egoísmo eles fazem parte da natureza humana. E Kardec pondera que, na verdade, o homem ele foi criado simples e ignorante, e não o egoísta e orgulhoso. Ele assim se torna, assim ele se tornou, que o homem se fez assim e não Deus o fez assim. Porém, o homem ele nunca vai conseguir evoluir ou ser feliz enquanto o orgulho e o egoísmo estiverem em seu coração, porque a felicidade ela só vem por meio do amor, da caridade e da fraternidade, que pressupõe a indulgência, a abnegação e totalmente sentimentos totalmente incompatíveis com o orgulho e com, consequentemente, o egoísmo. Para o bem da humanidade, como o próprio texto do Evangelho acabou de dizer, nós temos que extirpar o orgulho e o egoísmo do nosso coração, do nosso ser. Então vamos refletir um pouquinho. Quais são as causas do orgulho e do egoísmo? O texto ele nos leva à seguinte reflexão. A causa do orgulho é a crença que o homem tem em sua superioridade individual, ou seja, ele nega a existência de um poder superior à humanidade. Então, esse homem, ele crê em si mesmo e na sua superioridade. E, portanto,
as vantagens que ele obtém, o progresso que ele faz, ele sempre acredita ao acaso ou ao seu próprio mérito. E as pessoas que não obtêm o sucesso ou que não conseguem atingir determinadas metas na nossa vida, ele julga, na sua vida, aliás, ele julga que são inferiores a ele, porque ele, por si só, por seu próprio esforço, por seu esforço individual, ele conseguiu conquistar e obter aquilo que ele queria ou desejava. E aquela pessoa que não tem, ela é preguiçosa, ela não se esforçou o suficiente, ela não fez por merecer. Então, essa pessoa, a causa do orgulho, segundo o texto, advém exatamente dessa crença dessa superioridade. Continuando ainda a falar de causas, existe uma falsa ideia que o homem faz da sua natureza, de onde ele vem e para onde ele vai. E segundo o texto, essa é a causa do egoísmo que existe dentro dele. Segundo essa crença, então, o homem, ele ignora de onde ele vem, não acreditando na existência de um ser superior à humanidade. Então, não ignorando de onde ele vem, ele acredita ser mais do que ele é. Ignorando também para onde ele vai, considerando que o futuro é incerto, ele concentra toda a sua força, toda a sua energia na vida terrena. Todos os seus esforços vão para a vida terrena. Então, ele busca, na busca das suas satisfações, ele não mede esforços, ele atropela o seu semelhante, ele quer tudo para si, exatamente porque ele pensa apenas na vida presente, ele não pensa numa vida futura. E imaginem, vários homens, muitos homens pensando assim. O resultado são os conflitos todos que nós vemos, cada um achando que é superior ao outro, porque conquista as coisas por méritos próprios, e as pessoas não acreditando que existe um plano para elas dentro dessa existência. E elas concentram toda a sua energia, todos os seus esforços na vida presente. Imagine os conflitos todos, na verdade, advêm de cada um achar que merece mais, que tem mais razão, que tem mais mérito, e daí advém toda a problemática que envolve as relações humanas aqui nesse plano. Agora, a partir do momento em que o homem acredita na existência de um ser superior, a partir do momento que o homem sabe sim de onde ele vem, porque ele acredita na preexistência da alma, e a partir do momento em que ele acredita na reencarnação, ele passa a distinguir com muito mais clareza a vida corpórea, entendendo que ela é transitória, e a vida espiritual, que é infinita. Ele entende também que todos têm o mesmo ponto de partida, e se não estão todos no mesmo grau de entendimento, é porque existem os atrasados, entre os atrasados e os adiantados, é só uma questão de tempo. Essa pessoa também, ela acredita e ela entende que um pobre, um miserável nessa existência já pode ter sido um rei em outra e vice-versa. Ou seja, aquele que nesta existência está numa condição de superioridade, numa outra existência pode voltar numa condição completamente diferente. Ou seja,
a pessoa ela começa a entender o significado de igualdade. É, essas desigualdades, na verdade, que existem, ela consegue, a pessoa passa a compreender que são momentâneas. E nesse momento é que a pessoa reconhece que Deus é justo e que esse princípio da igualdade entre as pessoas é um princípio de justiça e uma lei da natureza. Assim, o homem dessa forma, ele é levado a ver todos como irmãos e como iguais. E essa é a base natural para a fraternidade. Então, a compreensão de que todos somos irmãos, de que todos somos iguais. E nesse sentido e com esse pensamento, a caridade ela se torna mais do que tudo, ela se torna um dever do ser. Jesus, quando ele esteve aqui no nosso plano, ele procurou demonstrar com a sua forma de viver os princípios da caridade, da igualdade, da fraternidade, que são, segundo ele mesmo disse, condição para a salvação. Fora da caridade não há salvação. E estava reservado, segundo esse texto de Allan Kardec ao Espiritismo, estava reservado sancionar esses princípios, mostrar, na verdade, que eles não são uma doutrina moral, mas são muito mais do que isso, são uma lei da natureza. O homem, ele praticará essa lei da natureza, da fraternidade, da caridade, da igualdade, a partir do momento que ele entender que todos têm necessidades, todos temos necessidade uns dos outros, que um não é mais do que o outro. E a partir do momento que o homem compreende isso, é aí que começa a haver dentro dele a destruição do quê? Do egoísmo e do orgulho. A partir do momento que o homem entra nesse caminho e nessa compreensão, não há mais nada a incitar o seu orgulho, nem o seu egoísmo, porque ele já compreendeu. E pouco a pouco, esses sentimentos que habitavam o nosso ser, eles vão se extinguindo exatamente por falta de alimento, por falta de combustível. E é só assim que as relações sociais vão se modificar a partir do momento que os homens compreenderem essa verdade, compreenderem essa lei da natureza, de que somos todos interdependentes. E aí essa mudança vai acontecer e nós vamos conseguir aí sim a salvação, porque fora da caridade ela não existe. Nós sabemos que nada na natureza se opera de forma brusca e essa transformação também não vai ocorrer de forma brusca. O doente ele não reencontra a saúde de uma hora para outra, ele precisa de um período de convalescença. Da mesma forma, não é possível avançar de forma rápida, mas nós precisamos acreditar que a fé e a boa semente vão fazer germinar e frutificar dentro de nós o amor e vão fazer com que esses sentimentos de orgulho e de egoísmo sejam extirpados do nosso coração. Então, era essa a mensagem que nós tínhamos para hoje. Então, compreendamos, irmãos, compreendamos que nós precisamos extirpar do nosso coração
o orgulho e o egoísmo, por meio da compreensão, por meio da reflexão e da fé nas verdades espirituais e para as quais o Espiritismo vem lançar luz. E é esse o objetivo do nosso estudo. Precisamos sempre alimentar a nossa fé, os nossos pensamentos e o nosso espírito dessas verdades que nos ajudam, que nos tornam mais fortes para poder vencer dentro de nós essa chaga da humanidade. Um abraço a todos e até a próxima.